E aí, pessoal, do primeiro semestre de Sistemas para a Internet, vamos continuar aí o nosso estudo sobre o jQuery, né, sobre JavaScript, a continuar a nossa aula da semana passada, e vamos ver agora como manipular conteúdo do HTML, como manipular texto através do JavaScript, tá? Como fazer todas essas manipulações, alterações de texto que for necessário. Semana passada a gente viu aí como se trabalha com seleção no jQuery e como faz para manipular o CSS de determinados elementos, tá? Como manipular aí a cor, formatação, visibilidade e tudo mais. Hoje vamos aprender como se altera o texto, como se altera aí a estrutura do HTML, e para isso eu vou copiar aqui essa estrutura que tem no slide, tá? Vou jogar aqui no Sublime, fazer as alterações das aspas, né? Porque infelizmente quando a gente tira lá do slide, ele vem com essas aspas aqui que não é reconhecida pelo navegador. Tá prontinho aí, já está tudo bonitinho. Deixa eu dar uma atualizada aqui nessa data. Vou colocar a data de hoje, 06, pateta, do 05, nossa aula aí é das 14 às 17 horas. Bacana? Então, já temos aqui a nossa estrutura base. Vamos abrir aí no navegador, né, ver como é que ela vai se comportar. E apareceu isso aqui pra gente, olha, tá? Esse daqui é o nossa estrutura base para trabalhar na nossa aula de hoje. Bacana? Então agora que a gente já tem aí a nossa estrutura base, vamos precisar inserir o arquivo do jQuery, né, para a gente poder utilizar essas funcionalidades todas. Vou abrir aqui uma tag script, fazer uma busca pelo arquivo do JavaScript que a gente baixa lá naquele site, tá? Eu já tenho ele aqui desde a nossa aula anterior. Bacana? Então deixar aqui o nosso arquivo e vou abrir uma outra tag de script que é para as nossas edições. Já vou inserir aqui a nossa função principal, né, que é aquela que carrega o documento HTML, e quando esse documento HTML estiver completamente lido pelo navegador, ele executa uma determinada função, certo? Tá, já tenho aqui a nossa estrutura base para trabalhar com o JavaScript. Bom, vamos ver o que nos espera agora. Primeiro, como acessar o HTML e o texto de um determinado elemento. Bacana? Vou fazer aqui uma seleção ao primeiro parágrafo. Olha aí, ó. P, dois pontos, first. Estou selecionando o primeiro parágrafo. E se eu utilizar somente isso daqui, ele vai retornar tudo que tem de HTML neste primeiro parágrafo, tá? Como eu estou selecionando um determinado elemento, eu posso salvar esse conteúdo em uma variável. Olha aí. Variável parágrafo vai ser igual ao pfirst.html. Quando eu fizer isso daqui, se eu quiser apresentar aí um alert, tá? Vou apresentar aqui o parágrafo dentro de um alert. Quando eu atualizar a página, olha, ele me apresenta tudo que tem de HTML dentro deste primeiro parágrafo, tá? Se aqui aparece a data bonitinho, aqui vai aparecer também o spam classe data, tá? Vai aparecer as tags pra gente, beleza? E se por um acaso eu quiser selecionar somente o texto que tiver aí nesse parágrafo, eu vou selecionar não como HTML, tá? Mas como texto. E aí quando eu atualizar a página, ele me retorna somente o texto sem as tags definidas dentro do HTML, certo? Fazendo essa seleção, né, simples aí, salvando aí uma variável, da mesma forma eu posso alterar um determinado item, um determinado texto, um determinado HTML na nossa página dinamicamente, tá? Através do JavaScript. Por exemplo, aqui eu estou usando o texto, eu vou apagar a definição aqui dessa variável, tá? Porque eu não quero mais definir variável.
eu quero alterar o texto do primeiro parágrafo. Então, aqui dentro eu posso colocar o texto que eu quiser. Ó. Vou botar uma data diferente. 2020/2020. Certo? Então, no primeiro parágrafo, ele não vai mais ter essa data aqui, ó. Foi alterado dinamicamente através do HTML, através da função texto, perdão. Da mesma forma que eu fiz essa alteração, eu posso alterar o HTML, olha. E aí eu posso colocar aqui um strong, por exemplo, que quando ele for atualizar na página, ele vai entender essa tag e vai aplicar as devidas propriedades dela, tá? Então, deixei em negrito agora ao atualizar a página, certo? Além de atualizar o texto, ele atualiza a definição da tag também. Se por um acaso eu tiver uma tag dentro desse texto aqui, dentro desse conteúdo, e tentar usar a propriedade teste, ele não vai entender essa propriedade, ele vai colocar isso como um texto normal, certo? Viram aí como é bem fácil alterar o HTML, alterar o texto de uma página. E seguindo essa mesma ideia, a gente vai fazer algumas outras definições, certo? Essa daqui é a questão da tag, né, que a gente não vai conseguir utilizar usando a propriedade texto, e aqui com a tag já funcionando corretamente. Bacana? Bom, já que a gente pode alterar o conteúdo de uma determinada tag dentro do HTML, a gente também consegue inserir elementos. Bacana? E aí eu tenho várias formas de inserir. Basicamente aqui 4 formas. Primeiro e mais utilizado é o append. Tá? O append ele vai inserir no final de uma seleção. Digamos que você selecionou uma div e nessa div tem vários parágrafos. Se você utilizar o append, ele vai inserir sempre no último, sempre depois do último elemento dentro da div. O prepend ele vai inserir no início, certo? E o before ele vai inserir um elemento antes da seleção, ou seja, você selecionou uma div e você insere antes dela, tá? O after, obviamente, ele insere depois. Então tem uma grande diferença aí entre o append, tá? Que ele vai inserir dentro da div e no último elemento, e o after, que ele vai inserir depois, tá? Ele insere fora da div que você selecionou. Vamos fazer aqui alguns exemplos, olha. Vou só copiar aqui esse código e jogar aqui para dentro. Tá, tenho as aspasinhas chatas. Então, estou selecionando a UL, certo? Estou selecionando a lista e eu estou utilizando o append, tá? O append ele vai inserir aí um item dessa lista no final, tá? Depois aqui desse elemento jQuery. Vou salvar e executar aqui no navegador. Vocês vão ver que ele foi inserido depois, tá? No último elemento. Se for utilizado o prepend, ele vai inserir esse elemento aí no início da sua seleção. Show de bola? Conteúdo bem facinho aí de jQuery pra gente, né? A gente vai praticar bastante depois. Tá? A gente vai desenvolver aí um site praticamente todo com jQuery, tá? Com várias opções para vocês utilizarem. E vamos seguindo aqui o nosso slide base, né? Primeiro o append, né, que ele insere aí depois da seleção. Prepend insere no início. Before ele vai inserir o conteúdo antes da seleção. E o after ele insere depois da seleção. Show de bola? Então, já tendo esse conhecimento aí de HTML, de como manipular esse conteúdo, como manipular as tags, a gente já consegue passar para o próximo conteúdo, que é eventos. Esses eventos aqui, basicamente, eles vão seguir os eventos de mouse, tá? As opções que você vai fazer com o seu mouse. E essas opções podem ser aí um clique, double clique, rolar a página.
para cada evento desse você vai executar uma função. Você pode executar uma função. O primeiro evento e mais conhecido é o document read, tá? Que a gente já faz aí desde o início desse nosso conteúdo. Tá? O document read ele é um evento que acontece quando o navegador finaliza a leitura do arquivo HTML de toda a página. Bacana? Então, vamos ver aqui alguns eventos do mouse básicos, tá? Que a gente pode utilizar. Primeiro evento e mais conhecido é o clique, tá? É a opção de clicar com o mouse, dar um clique simples. Temos aí o double click, tá? Que ele dispara um determinado evento quando clica duas vezes. Hover, que é quando o mouse passa sobre um determinado elemento. Dispara, o mouse down dispara quando o botão do mouse é pressionado. Vê bem, tem uma pequena diferença entre o clique e o mouse down. O clique ele vai acontecer quando você clica, ou seja, aperta e tira o botão do mouse. E o mouse down ele vai acontecer quando você clicar, quando você pressionar o botão do mouse e ele já vai disparar em um evento. Tá? Pode ter aí um outro evento que é o mouse enter, tá? Que ele vai disparar quando o mouse entra no elemento, entra sobre o elemento, bem parecido com o hover. E tem o mouse leave, que é quando ele sai de cima desse elemento. Bacana? Posso ter aí uma opção quando o mouse ele se move, tá? Em qualquer movimento do mouse ele vai fazer alguma coisa. E o mouse up ele dispara o término do clique. Ou seja, a gente tem um evento para clique normal, um evento para manter o mouse pressionado, para quando a gente pressiona ele, e um evento para quando a gente deixa de pressionar esse botão do mouse, certo? Vamos ver aqui mais algumas propriedades. No clique, eu vou utilizar aqui uma função que é para esconder todos os parágrafos, certo? E aí eu posso fazer da seguinte forma: quando eu clicar em um determinado parágrafo, ele executa a função esconder, que é essa que está definida bem aqui. Posso utilizar aí dessa forma, eu gosto de utilizar dessa forma aqui. Então vamos fazer aqui essa função no nosso Sublime, certo? Vou colocar aqui, ó, a seleção do parágrafo, e esse parágrafo ele vai ser selecionado quando eu clicar em um desses elementos. E quando houver esse clique, ele vai executar uma função, e essa função será responsável por selecionar todos os parágrafos na página e aplicar a propriedade hide, tá? Que é para esconder todos esses parágrafos. E aí eu salvo, executo lá no navegador, tá? Quando eu executar no navegador, não vai acontecer nada. Tá faltando aqui um erro na linha 23, vamos ver aqui qual é esse erro. Acho que tem propriedade a mais aqui. Olha aí, tinha parêntese a mais ali. Tá, então funcionou aqui normalmente do jeito que eu estava. Quando eu clicar em cima de um determinado parágrafo, pode ser um desses dois, eles somem porque eu utilizei aí um evento de mouse, tá? Quando eu clico sobre eles, eles vão sumir. E aí eu posso utilizar o double click, que é para quando eu clicar duas vezes sobre esse elemento e eles sumirem. Olha, cliquei duas vezes, houve a execução da nossa função aí que esconde os dois parágrafos, certo? Só que infelizmente não dá para a gente utilizar aqui para eles aparecerem de novo, porque a função está sendo executada no mesmo elemento que a gente está clicando, né? Então vou criar aqui um botão no próprio HTML, ó, criar aqui uma div style background vai ser igual a blue, outro e aí então
eu vou criar aqui um botão, tá? Vou criar aqui uma div, tá? E essa div ela vai ter a funcionalidade aí para a gente ou apresentar ela ou esconder, certo? Aqui na header eu vou colocar aqui uma classe nessa div, nome exemplo. Aqui na header vou colocar uma tag style, tá, para a gente produzir o nosso CSS, e aí vou selecionar a div que eu coloquei lá como exemplo, tá? Nessa div vou colocar um background azul, width 50 pixels e height também 50 pixels, tá? Para ela ficar quadrada aparecendo aqui pra gente. Pateta, colocou aí um sinal de equal no CSS, né? Como é que vai funcionar isso? Pelo amor de Deus. Tá, então já tenho aqui uma div aparecendo, olha. E aí quando eu clicar no parágrafo, eu vou selecionar essa div que eu coloquei aí para a gente poder visualizar como é que ela vai funcionar bacana aí, ó. Então, clico 2 vezes no parágrafo, a div some. Professor, como é que faz para ela aparecer de novo? Bom, podemos utilizar aí uma função que é o toggler, né? Toggler. Tá, o toggler, ele vai trocar a visibilidade da div. Se tiver aparecendo, ele oculta. Se não tiver, ele aparece. Tá? Toda vez que eu der duplo clique, ele vai ou aparecer ou sumir. Show de bola? E assim a gente consegue fazer aí a utilização de todos os eventos que a gente já viu aqui dentro desse slide. Então o próximo evento que a gente vai conhecer aí, né, o evento hover, que é quando o mouse está sobre um objeto. Eu vou definir uma classe no CSS, tá? Vou colocar aqui uma nova classe chamada cor e vou colocar só um background diferente para essa cor, que é o ciano, tá? Um azul mais clarinho aí. Quando eu utilizo o hover, eu preciso selecionar o parágrafo ou selecionar qualquer elemento que eu desejo aí e utilizo dessa forma. Quando esse elemento, quando o mouse estiver sobre esse elemento, ele vai executar uma função. E a função, assim como o clique, ele também vai selecionar um outro elemento ou o mesmo elemento e aplica a função que você deseja. Nesse caso aqui eu vou trocar a classe desse elemento, tá? Eu vou colocar aqui a classe cor, que é para quando eu passar o mouse sobre o parágrafo, olha, ele altera a cor. Notem ali do lado, tá, que dá uma piscadinha ali, que nessa div, nas propriedades dessa div aqui, quando o mouse está sobre os dois parágrafos, ele adiciona a classe cor e quando sai ele remove, certo? Professor, posso utilizar no mesmo elemento? Claro que você pode. Tá, então, agora, ó, quando o mouse estiver sobre a div, ele vai adicionar a classe e quando ele sair, ele remove. Show de bola? Bem facinho também, né? Não tem dificuldade. E aí a gente vai ver alguns eventos de formulário, tá? Que é do que a gente já até viu alguns aí, como o blur, como o clique, tá? Mas tem alguns outros eventos de formulário, como por exemplo o blur, tá? O blur a gente já deu uma estudada nele em validação, que ele vai disparar aí quando o input perder o foco, ou seja, quando o seletor do mouse sair de um determinado elemento do formulário. O change é quando o valor mudar, tá? Toda vez que o valor muda, ele já dispara aí uma função para fazer a verificação. O focus, ele direciona o usuário para um determinado elemento.
muito bom a gente utilizar o Focus quando finaliza a validação. Se tiver algum erro, ele direciona já o usuário para qual é o elemento que está com erro. O Select é quando você seleciona aí um texto, quando você seleciona uma opção dentro da Select, um rádio. Tá? Quando houver essa seleção, ele dispara aí também um evento de formulário. E o Submit é quando você clicar no botão Submit, certo? E ele vai disparar aí todas as funções que você definiu lá no jQuery. E por fim, para terminar o nosso assunto, vamos ver um pouco de animação. Tá? A animação aqui ela é bem interessante, tá? Principalmente para trazer mais interação com o usuário. A animação mais simples que a gente tem aí é o slide up e o slide down, tá? Que ele vai deslizar um determinado elemento para baixo ou para cima, e a gente precisa entender aí como que ela vai funcionar. Primeiro, nessa animação a gente precisa definir a duração, tá? A duração é em milissegundos, o padrão dela é 400 milissegundos para ela acontecer, e aí a gente consegue colocar alguns parâmetros como o slow, que é em 600 milissegundos, é mais devagar, e o fast em 200, tá? Ele vai ficar um pouco mais rápido. Callback é uma função que vai ser executada quando essa animação terminar. Tá? Então, quando terminar, você pode definir aí qualquer função. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho o slide up slow, tá? Ou seja, o parágrafo ele vai deslizar para cima lentamente. Tá? Posso também utilizar o parágrafo slide up 1000, tá? Um tempo em milissegundo, e quando essa animação terminar, ele vai executar uma função, e essa função aqui tem só um alert, tá? Informando que a função terminou de funcionar. Vou fazer aqui uma animação simples. Vou utilizar aqui, deixa eu ver um outro elemento, classe JS. Vou pegar esse elemento aqui, ó. .js, tá? Estou selecionando uma classe, e aí quando eu clicar nessa classe, vai executar uma função, e essa função vai fazer o seguinte: vai selecionar a nossa div de exemplo, e nessa div a gente vai utilizar o slide toggler, tá? Aqui o toggler ele vai ou baixar ou subir, dependendo de como ele está. Vou definir aqui uma propriedade slow, tá? Que é para ele acontecer lentamente. Salvo e executo no meu navegador. O elemento aí que possui essa classe JS é esse bem aqui, olha. Clico nele, ele vai fazer uma animação lá na div exemplo. Bacana? E notem que no final, tá, quando ele some, ele muda também o estilo aqui, ó, display none, tá? Ele vai mudar o estilo, deixar invisível aí esse determinado elemento. Clico novamente nele, ele aparece tudo normal, tá? Com o style aqui sem o display none. Bacana? Bem facinho, né? Dá pra gente utilizar aí em várias coisas. Não é obrigado a utilizar somente em uma div. Eu posso muito bem selecionar os parágrafos, olha, e aplicar essa mesma função. Clico aqui no JavaScript, ele some com os parágrafos. Bem facinho, né? E com isso, eu ainda tenho aqui uma outra função que é o fade, tá? Eu já fiz aí o slide, vou fazer agora o fade, olha. Utilizar o fade toggler também. Apagar isso aqui que apareceu junto com a definição da animação. Fade toggler slow. Notem como esses parágrafos vão sumir quando eu clicar aqui no JavaScript, olha. Eles somem devagarinho e depois são eliminados. Da mesma forma, eles vão aparecer bem devagar pra gente aí quando eu clicar novamente. Massa? Então tenho aí, ó, fade in, que é para ele ir aparecendo, fade out para ele ir sumindo, e o fade toggler, que é para ele trocar ou um ou outro, certo? E com isso aqui
a gente encerra o nosso conteúdo de JavaScript, de jQuery, tá? E a partir de agora vamos fazer algumas atividades para praticar todo esse conteúdo que a gente aprendeu nas nossas últimas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, saibam que vocês podem me procurar aí no WhatsApp, tá? Podem mandar mensagem a hora que vocês quiserem. Sempre costumo dizer para os meus alunos que eu só não respondo se eu estiver dormindo, tá? Então, fico aguardando aí as dúvidas de vocês. Não fiquem com vergonha de me procurar para pedir dúvida, certo? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado mais uma vez. E espero que vocês estudem e aprendam esse conteúdo, porque para um desenvolvedor web, isso daqui é fundamental hoje em dia. Grande abraço, pessoal!